Aí eu tenho minha senha tudo lá no bloco de notas, né? Aí, por exemplo, a senha do banco, o que eu fiz? Vocês acham que eu ia escrever Banco Santander? É um S vermelho. O ladrão nunca vai saber! Ela é ousada, determinada, até insistente, como ela costuma dizer, e usa a força da palavra e a graça para conscientizar as pessoas. Ela é atriz, é humorista, ela é Giovana Fagundes, que está aqui hoje no Sesc Cultura ao Quadrado. Que bom poder conversar contigo, Giovana. Que bom, o prazer é meu. Muito bom a gente poder falar sobre isso, sobre ousadia, sobre determinação. E eu queria saber primeiro essa sua história da sua saída de Florianópolis, primeiro para São Paulo, e você estabelecer um prazo para você estourar. Você tinha que estourar em 2 anos? É porque senão não ia ter como ficar, né? Tipo, eu saí de Floripa justamente para investir no meu trabalho, para investir na minha carreira, para fazer dar certo. E eu sempre brincava, assim, até tinha um amigo meu que falava, não, 2 anos não dá, ninguém tenta comédia com 2 anos consegue fazer dinheiro, consegue se bancar com comédia, você precisa de muito mais tempo. É um prazo muito curto, né? É, ele falava, não é assim, ninguém em 2 anos está fazendo dinheiro, 2 anos o cara já tá no RH, o cara ainda é bancário e faz comédia por lazer. E eu falei para ele, disse, não, em 2 anos tem que dar certo, vai dar certo. Aí ele, tá bom, então se você acha que 2 anos, eu falei, não, vai dar certo, eu me organizei para isso. E aí o que eu fiz foi, realmente, eu guardei um dinheiro, aí eu fui pegando uns freelas, eu fui, assim, eu contava cada centavo do que eu gastava, era muito, muito organizado mesmo, assim, sabe? Que eu falava, ó, eu tenho isso aqui para sobreviver por esse tempo, sabe? Fiz outros trabalhos, outros bicos de outras coisas que não tinham nada a ver com o que eu ia fazer, mas só para conseguir ter a grana para me organizar. E aí eu fiquei durante esse tempo fazendo conteúdo pra caramba pra internet, assim, muito vídeo, tanto vídeo de stand-up, quando eu comecei a ir pro palco, quanto vídeos de comédia mesmo com personagem, de sketch, de humor, de várias coisas diferentes. Foi experimentando, na verdade. Experimentando muita coisa e junto disso comecei, né, a fazer os shows, curso, e me botava em qualquer buraco, assim, ó, tem um show lá no Escafundó do Brejo, sem palco, sem microfone, sem público, eu falava, ei, bora! E eu ia, entendeu? E foi isso mesmo, assim, o meu trabalho em menos de 2 anos começou a dar retorno, em menos de 2 anos eu já tinha um show solo, claro que não é o show que é hoje, é muito diferente, né, quando começou era um monte de retalho de um monte de coisa que eu tinha, mas assim, em menos de 2 anos eu tinha 1 hora de material, em menos de 2 anos eu já tinha público querendo me assistir, em menos de 2 anos eu já tinha rodado meu nome por, né, veículos, coisas importantes, assim, já tinha um prestígio dentro da área, então eu realmente consegui bater essa meta, e porque eu fui muito determinada mesmo, assim, né, muito insistente. Eu acho, você fala essa coisa muito de ser insistente, e acho que isso foi o que te ajudou, né, porque você não perdeu o foco em nenhum momento. Não, e porque eu pensava assim, ó, gente, eu não saí de Florianópolis para vir para São Paulo trabalhar como lojista. Que se for para ser lojista, eu vou ser lojista num lugar onde tem praia. Eu não vou ser lojista no centro de São Paulo para olhar para prédio. Se eu tô olhando para prédio, eu vou trabalhar. Eu vou fazer o que eu quero fazer, sabe? Não era a cidade que eu sonhava em morar, São Paulo. São Paulo era para trabalhar. Então, assim, se eu morava numa cidade tão boa e fosse para trabalhar com qualquer outra coisa, eu trabalhava lá, entendeu? Não tinha por que me mudar, né? Não precisava sair de Florianópolis, da família, dos amigos, sair da casa que eu tinha, não. Então, se eu tô aqui, me coloquei nesse perrengue, sabe? Tô num lugar novo, onde eu não conheço ninguém e vim para investir na minha carreira, é só isso que eu quero fazer, entendeu? Então, eu fui muito determinada. E foi um case, né? Porque não é todo mundo, mesmo com determinação e com ousadia, que foram essas 2 características que eu falei, tem gente que não consegue. Não, exatamente. Até mesmo homem, hétero, branco, cis, mediano, que eles costumam se dar muito bem na vida, eles não conseguem em 2 anos muitas vezes, entendeu? Então, assim... Eu acho que quase nunca conseguem em 2 anos. É um prazo realmente apertado. É um prazo curto, assim, porque pensa, é uma profissão, né? Então, 2 anos é como se você começasse do zero mesmo. Qual é a profissão que em 2 anos você tem um retorno, um reconhecimento, sabe? Uma estabilidade? Faz tempo que eu não levava um pé na bunda e a gente começa a lembrar de como a gente é bom pra sofrer, né? Porque eu não sei vocês,
Mas eu, quando levo um pé na bunda, não posso ver um transporte que eu entro, colo o vidro aqui, ó, a cara do vidro aqui, ó, a chuva cai, eu já começo hello, darkness. Você tá falando dos homens e a tua pauta feminista entra muito em tudo que você faz. Você traz assuntos realmente relevantes, importantes, você tenta levar as pessoas a refletirem sobre aquilo, mas sempre com humor. Você acha que o humor é uma arma eficiente para esse tipo de coisa? Com certeza, com certeza. Eu acho que o humor, ele encontra brechas para dizer coisas que sem ele seria muito difícil, sabe? Eu percebo até dentro das minhas relações, assim. Por exemplo, eu consigo, às vezes, dar um feedback para uma pessoa, sabe? De algum comportamento, de alguma coisa que ela fez, que ela falou, usando uma piadinha, sabe? Às vezes dando uma ironizada, ou fazendo um personagem, já fiquei brincando com um personagem, coisa assim. E aí eu consigo, de uma maneira sutil, fazer com que aquilo seja divertido, com que aquilo seja engraçado, ao mesmo tempo em que não é dito exatamente o que precisa ser dito, sabe? E a pessoa entende. A pessoa dá risada, ela entende. De uma maneira leve, mas ela chega. Exato. Ela pensa, ela reflete sobre aquilo, sabe? Então eu sinto que o humor, ele tem esse... É quase como se fosse uma água, sabe? Água, assim, filtra muito fácil. A água entra em qualquer buraquinho, a água consegue passar mesmo quando tá bem vedado, sabe? Então parece que é isso, assim. O humor, ele consegue ir adentrando esses espaços, sabe? Essas pequenas brechas, assim, para fazer o negócio ir circulando mesmo e chegar nas pessoas de um jeito sutil. Você sente que isso acontece também quando você faz palco? Porque isso acontece, a gente percebe isso claramente quando você está na internet, você faz o seu material na internet, ele repercute e a gente vê que as pessoas estão discutindo sobre aquilo. Mas você percebe também no palco? Sim, com certeza. Eu tenho 2 shows, né? Tem o Orgulho do Papai e a História que Nos Contaram. O que eu vou fazer aqui hoje, que é o Orgulho do Papai, que é justamente uma sátira sobre não ser um orgulho para a minha família, que vai nesse caminho de não ser a bela, recatada e do lar, né? Então é justamente a mulher que confronta com esses padrões, que fala, não preciso ser bela, não precisa ser recatada, não precisa ser do lar, entendeu? Então, esse show é muito disso e eu gero desconforto nos homens, tem interações com a plateia, tem cenas e momentos em que eu inverto esses papéis e que os homens ficam desconfortáveis e que as mulheres ficam num lugar de... Aí, ó, a gente também tem poder, a gente também pode subir lá, falar e jogar um monte de coisa na cara de vocês, entendeu? Agora vocês vão ter que engolir também. Então rola isso. E o outro show, que é a História que Nos Contaram, é um show mais político mesmo, onde eu trago muitas pautas, é um show que tem muita informação. E eu percebo que tem vários momentos do show que as pessoas ficam, tipo, observando muito, meio processando mesmo, porque é um show que tem muito conteúdo, sabe? Então você para pra refletir e você volta com bagagem de coisas novas. Você rir não quer dizer que você não está refletindo sobre aquilo, não, né? Pelo contrário, nenhuma, exatamente. Você consegue entrar em lugares, às vezes, como você deu esse exemplo da água, entrar em lugares, às vezes, que você não conseguiria entrar se não fosse pelo humor. Mas eu acho que o humor no Brasil ainda é um ambiente muito machista. Sim. Eu fiz uma entrevista com a Maria Paula o ano passado e ela disse uma coisa que repercutiu muito na entrevista, é que ela falou que o pessoal do Caceta e Planeta era muito machista. Isso a gente está falando do fim da década de 90, início dos anos 2000. Sim. Você participou do Pânico em 2019 e você também sofreu esse tipo de coisa ali naquele ambiente. Me chamou muito a atenção uma entrevista que você deu uma vez falando que teve um episódio em que você foi interrompida 16 vezes. Sim. E não conseguiu falar. Não teve evolução de lá para cá? O que acontece com esse ambiente do humor ainda tão machista? É que eu acho que realmente não tem como você quebrar com o padrão se não existe voz e representatividade para as pessoas que nunca tiveram voz e representatividade. Então, eu acredito, por exemplo, que dentro da comédia, se não existirem mulheres, se não existirem pessoas pretas, periféricas, LGBT, trans, né, pessoas de diversas outras pluralidades, classes, raças, pensamentos, experiências, né? Se não tiver essa diversidade, a gente pode evoluir enquanto sociedade, de trazer muitas pautas e muitos debates, e daqui 10 anos a gente vai olhar para o meio da comédia, para essa bolha, e a gente vai ver que está tudo exatamente como era em 1900, entendeu? Porque a bolha permanece intacta, e os pensamentos e os padrões e a forma como se comporta é o mesmo, porque seguem as mesmas pessoas, com os mesmos privilégios, com os mesmos poderes, com o mesmo pensamento, protegendo os iguais. Então, enquanto não fura essa bolha, por isso que é tão importante, por exemplo, ter representatividade na Câmara, porque se a gente só tiver deputados homens, héteros, brancos, cis, calvos,
a gente não vai atender a população, entendeu? Porque não vai estar sendo olhado para os direitos das mulheres, para os direitos das pessoas que vêm da periferia, para os direitos das pessoas negras, para os direitos dos indígenas, sabe? Não vai ser olhado para uma série de classes, de grupos. Então, o humor ainda é predominantemente hétero, branco, cis, né? Então, assim, é um meio que reproduz isso o tempo todo. Quando eu percebo essas notícias sobre o futebol, né, sobre uma série de casos em que você não vê pessoas do meio do futebol falando sobre, você não vê jornalistas do meio esportivo, você não vê os jogadores de futebol, você não vê CBF, você não vê ninguém se posicionando sobre. E eu falo, gente, que loucura, porque é exatamente igual como funciona dentro da comédia, onde as pessoas não se posicionam sobre. Por quê? Porque quem tá lá é essa mesma galera, é a mesma imagem daquele mesmo homem, sabe? E esse homem, ele tá no topo do poder, ele não quer tirar o privilégio nem dele, nem dos semelhantes a ele. Então, ele vai manter a estrutura de poder. Você acha que por isso também é tão importante você entrar nessa pauta e você Com trazer certeza. a pauta feminista? E por isso que é importante, quando chegam pessoas de outros grupos, de outras representações, que elas falem o que o grupo delas quer ouvir, sabe? Eu acho que é muito mais interessante quando, por exemplo, entra uma mulher, né, falando de mulheres, entra uma mulher dentro da comédia que fala com mulheres e que abraça a pauta das mulheres e que debate sobre feminismo e que fala abertamente sobre machismo, do que quando entra uma mina que fala piadas que os homens gostam de ouvir. Sacou? Ai, cara, que legal. Ou é muito legal fazer show aqui. Mas eu queria falar pra vocês que eu percebo que quando eu subo num palco, geralmente, os homens na plateia ficam olhando e pensando assim, sem graça. As mulheres ficam olhando e pensando, vadia. É uma coisa também de você botar sua bandeirinha ali e dizer, aqui é o meu espaço e eu vou falar o que é o meu lugar de fala, né? Sim, sim. É muito isso. E dentro do Pânico, por exemplo, era isso, essa mesma coisa. Dentro do Pânico, eu tava num ambiente onde só tinha eu e mais uma mulher. E uma outra mulher que basicamente nem se manifestava, assim, não se posicionava sobre muita coisa. Não, e você era alvo o tempo inteiro. Eram situações muito constrangedoras, às vezes, até para quem estava assistindo, até para quem estava ouvindo. Sim. Era uma coisa muito deselegante até, eu acho. E aí eu queria entrar numa outra coisa. Nessa época do Pânico e agora, recentemente, você foi alvo de uma campanha de cancelamento na internet, assim, muito avassaladora e muito agressiva. Eu queria saber duas coisas a partir disso. Primeiro, se tem que ter um limite no humor, porque muita gente questiona isso e muita gente te questionou isso. Não pode fazer piada com isso ou com... Eles expressassem qualquer opinião sem nenhum mínimo de crivo ou filtro social. As coisas que as pessoas falam na internet, elas não falam na cara das pessoas até ao vivo. Porque elas não precisam olhar olho no olho, elas estão escondidas atrás de um celular ou de um computador. E elas conseguem se esconder a ponto de se invisibilizarem mesmo, porque ela não tem nem precisa identidade, né? botar foto, ela não precisa botar o nome dela, ela não precisa botar nada. Ela só precisa ter uma opinião e um acesso à internet. Então, isso torna a comunicação muito mais violenta, muito mais agressiva, muito menos empática. É muito mais difícil eu ser grossa com alguém com quem eu faço contato visual, com quem eu percebo a pessoa, o corpo, a presença. É muito mais difícil eu ser agressiva assim. Existe, nem que seja o filtro social. Às vezes nem sempre é o filtro, às vezes, né, a pessoa nem tem bom senso. Mas assim, que seja a etiqueta que faça com que a gente se respeite, com que a gente não fale coisas uns para os outros na frente. Mas na internet não tem. A internet, ela tira isso e ela dá uma sensação de muito poder. Então, pessoas que nunca tiveram como expressar uma opinião ou como dizer isso, aquilo, não sei o quê, ou botar as coisas que elas têm de ressentimentos, de mágoas, de raivas, de questões para fora, elas falam, agora eu posso. E aí é muito fácil entrar nesse lugar de julgamento, onde na internet a gente não fala sobre seres humanos, a gente fala sobre pessoas perfeitas e expectativas construídas a partir da imagem que eu criei sua e não de quem você é. E é um espaço de ódio também, né? De disseminação do ódio. Né? Exato. E porque é isso, não existe a possibilidade de ser humano. O ser humano, ele erra, o ser humano, ele sente alegria, ele sente raiva. O ódio faz parte de um sentimento humano, a tristeza faz parte de um sentimento humano. Na internet não existe espaço para isso. A internet é ou você é perfeito, ou você é o diabo, ou você né, a pior pessoa do mundo. Não tem um meio termo onde a gente pode ser várias coisas.
sabe? Eu acabei de ver uma menina lá no reality que foi super massacrada porque ela falou sobre um negócio de maternidade, que ela realmente fica irritada, fica sem paciência, não sei o quê, e as pessoas já começam a fazer um linchamento. Aí você para pra pensar assim, tá, essa pessoa fez esse comentário, que pra muitas pessoas foi lido como um comentário violento, mas essas mesmas pessoas estão indo no direct dessa pessoa ameaçá-la de morte. Quer dizer, qual é a balança da violência? Não, é uma coisa que perde o limite, né? Acabou. Entendeu? Então, civilidade não existe, né? Então isso acontece o tempo todo. E aí, dentro da comédia, primeiro eu sou do time de que eu acho que todo mundo tem que ter liberdade pra falar o que quiser. Porém, você precisa saber que tudo tem consequência. Então, assim, fale o que você quer falar, sabe? Eu acho que o caminho de podar, censurar, não é um caminho legítimo. Eu acho que é um caminho que ele leva pra lugares, pra governos, pra regimes, pra formas de se viver em sociedade que não são legais. Porém, você precisa entender que existe um limite entre eu e o outro. E aí você não pode atravessar o limite do outro, porque aí você já está ferindo o direito da existência do outro. Então, assim, dentro disso, eu falo o que eu quiser e eu vou ter que assumir as responsabilidades e as consequências do que eu falo. E quando esse limite é ultrapassado, como é que... Porque eu imagino que seja muito difícil para o comediante, às vezes, no calor do momento ou numa coisa que aconteceu naquela hora, ter esse limite muito claro. Às vezes pode sair uma coisa um pouquinho do tom. Como lidar com isso quando acontece? Eu acho que tudo é caso a caso. Quando se entende que aquilo realmente não foi legal, que aquilo, né, feriu alguém, que aquilo... Enfim, né, que dentro do filtro daquela pessoa aquilo não foi legal, eu acho que cabe um pedido de desculpas, eu acho que cabe um entendimento de que, putz, não era isso, né, não era essa intenção, né, desculpa e tal. Já tiveram piadas no meu show que eu fazia anos atrás e que hoje eu não faço mais. Ninguém nunca me pontuou sobre essas piadas, eu decidi tirar. Eu fui entendendo que não eram piadas legais, que eram piadas que eu estava só repetindo uns estereótipos e sendo preconceituosa com coisas que todo mundo é. Então eu decidi tirar, porque eu opto por esse humor. E tem gente que não, e tá tudo bem. O problema também é que muitas vezes não existe um entendimento muito claro das piadas. Isso rola muito, sabe? Muito, muito. Em que as pessoas, elas não conseguem entender qual é o alvo da piada. Elas não conseguem entender... Distorcem sem querer, né? O que está sendo apontado. Porque daí entra num lance que as pessoas falam assim, não, tem limite, não pode falar sobre qualquer assunto. Tipo, não pode fazer piada com estupro, por exemplo. E eu discordo. Eu acho que pode fazer piada com estupro. A questão é, quem é o alvo da piada? É a pessoa que foi estuprada? Ou é o estuprador? Ou é o sistema judiciário que não condena? Ou é a sororidade masculina? Ou é o comportamento dos homens, que é sempre violento? Quem é que está sendo... Porque senão a gente entra num lance que existem assuntos que a gente não pode falar sobre. E se a gente não fala, a gente não evolui enquanto sociedade. Não é o tema, né, necessariamente, mas talvez o alvo da piada dentro desse tema. Exato. Que ele pode também levar as pessoas a refletirem sobre aquilo também, né? Exato. Então depende de como você vai mexer nisso. Exato. Tem um cara que eu tô ficando... E aí eu senti que ele tava criando muitas expectativas, assim. E aí eu falei, eu acho que a gente precisa trocar uma ideia. Porque, em relação a mim, ele tava querendo dar amor, dar uma aliança, dar filhos. E em relação a ele, eu tava querendo A gente está aqui num teatro do Sesc, na periferia do Distrito Federal. Qual que você acha que é a importância de descentralizar? Porque o Sesc faz muito esse trabalho de descentralizar a cultura. Aqui em Brasília, a gente tem uma conformação geográfica meio apartada, porque você tem o plano piloto e as regiões administrativas. A gente hoje está no Gama, que é uma cidade, parece uma cidade do interior, assim, e fica distante do plano piloto. E o Sesc tem um teatro no Gama, assim como tem na Ceilândia, assim como no resto do país tem em lugares fora do centro, da área mais central. Qual a importância disso, na sua opinião? Muito, muito. Eu acho maravilhoso o trabalho do Sesc, eu acho maravilhoso tornar o acesso possível para muitas pessoas, para muitos grupos que não teriam, sabe? Eu acredito na arte, na cultura, no entretenimento como ferramentas de movimento social mesmo, sabe? Como uma forma de trazer voz, de trazer representatividade, de fazer com que as pessoas reflitam, recebam informações, sabe? Tem tantas experiências artísticas, teatrais, que você vai e você volta muito impactado, você volta muito mexido, sabe? Com a performance, com o texto, com o que foi falado, com a experiência, com as sensações que você teve enquanto público. Então, isso é muito massa, isso é muito importante. E aí, tornar esse acesso possível para periferias, para grupos que normalmente não conseguem ter acesso
a arte, a cultura, é transformadora. Eu acredito realmente como uma ferramenta de transformação social, de trazer educação, de trazer conhecimento para as pessoas. E consciência crítica. Consciência e também de lazer mesmo, sabe? Porque a gente entra num debate muitas vezes de que X classes têm que ter acesso a isso aqui, né? Aquele negócio do precisa sobreviver. Não precisa sobreviver. Todo mundo precisa viver. E viver inclui se divertir. Viver inclui ter momentos de lazer. Viver inclui poder tomar uma gelada com os amigos, sabe? Viver inclui poder fazer um passeio com a família. Viver inclui muitas coisas que não é só botar comida na mesa. O Gilberto Gil deu uma entrevista um dia desses dizendo que ele achava que tinha que ser incluído na cesta básica do brasileiro cultura. Com certeza. Eu achei espetacular, Com certeza. porque é um gênero de primeira necessidade que muitas vezes a gente enxerga como supérfluo. Com então, certeza. Eu acho que isso diz muito também. E eu acho que trazer isso para perto da população plural e geral é uma forma de humanizar também essas pessoas, sabe? É uma forma de falar, vocês são vistos, vocês são importantes. E a gente quer que vocês tenham momentos de sensibilização, de entretenimento, de diversão, sabe? Isso faz parte dos prazeres da vida também. Ai, gente, todo mundo já passou pela situação horrorosa de estar transando e pensando o que ele falou? Pra mulher já é difícil gozar virando charada, é muito pior. Vamos se ajudar, pelo amor de Deus. Não tem como. Você, Giovana, tá hoje no Gama, teve no Plano Piloto, no Teatro do Plano Piloto, conhece um pouco Brasília e já morou em Florianópolis, São Paulo, hoje Rio de Janeiro, viaja o Brasil inteiro. Eu queria, como brasiliense, apaixonada pela cidade, queria saber como é que você enxerga essa cidade, porque o brasiliense sofre muito com o estigma da cidade sempre relacionada às decisões de poder. E quem mora aqui sabe que Brasília não é só isso. Sim. Mas eu queria o teu olhar de fora, de quem não é daqui. Qual é esse olhar para Brasília? O que você enxerga dessa cidade? Cara, eu acho Brasília uma cidade, em primeiro lugar, que eu me sinto muito segura. Eu gosto muito de poder andar livremente, de poder, sabe, estar tranquila, de que não é um lugar onde eu, né, fico, por exemplo, eu moro no Rio, né? Então eu venho pra cá, é uma outra experiência. No Rio eu tô sempre, tipo, alerta, atenta, preocupada, com medo, assalto, roubo. Tipo, aqui eu ando muito tranquila, sabe? Acho a cidade muito organizada, muito arborizada. Toda a parte de deslocamento, né, do trânsito, assim, eu vejo que é tudo muito limpo, muito organizado, muito bonito, assim, muito diferente de outras metrópoles, que acaba ficando muito bagunça, sabe? E é lixo na rua, e é tudo meio caótico. Aqui eu sinto que tem uma paz, que tem uma tranquilidade, sabe? Que tem essa coisa mais pacata. Eu sinto que quando eu venho pra Brasília é um lugar de ficar mais, sabe? Dar desse ritmo louco, desse capitalismo, dessa loucura, que São Paulo, por exemplo, não tem isso. São Paulo, você chega, já é isso, já é aquilo, já é um monte de coisa. Trabalho. Aqui eu sinto que eu me desconecto mais, que eu consigo ficar mais tranquila, sabe? Tem várias coisas de natureza aqui que eu acho muito gostoso, do lago, de cachoeira, sabe? De parque, desse verde que eu acho muito bonito. E tem essa parte cultural, né? De Brasília também, ter esse fomento de cultura. Imagina, minha primeira apresentação em algum Sesc está sendo aqui no DF. Que legal. Né? Então, eu vejo que existe esse fomento da cultura. Eu tenho muito público em Brasília, então eu sinto que as pessoas daqui buscam, consomem, querem, sabe? É um lugar que eu sinto que a arte tem uma valorização, então acho que tudo isso é interessante, assim. E você está falando que tem muito público em Brasília, você acha que o público de Brasília é diferente? Porque o Helder Rodrigues, aqui de Brasília, da Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo, me deu uma entrevista também falando que ele acha que o público de Brasília acaba sendo mais politizado e mais crítico. Sim. Que quem passa por aqui depois tira de letra o público de outros lugares. Você acha que é isso também? Eu acho que tem um pouco isso, sim, porque, querendo ou não, você está numa cidade que é muito política no sentido de que tem esse envolvimento, de que tem essa proximidade. Isso faz com que as pessoas queiram saber mais sobre, que elas tenham mais informação, que elas se engajem mais politicamente. Eu vejo que existe um engajamento político maior mesmo aqui em Brasília do que vários outros lugares. Então, acho que existe isso, um posicionamento mais firme, sabe? De tipo, não, é isso aqui, eu acredito nisso, em termos políticos, isso aqui me contempla, eu tenho essa visão, eu acredito nessas pessoas. Então eu vejo que tem isso, e ao mesmo tempo, como tem essa questão de que eu acho que é um lugar que consome muita arte, consome muita cultura, então existe mais referência, e aí existe mais critério. Então eu acho que são pessoas que não são só
pessoas posicionadas politicamente que procuram X conteúdo. São pessoas que elas têm referências de conteúdos daquela área, que elas conhecem concorrências, que elas conhecem outras artes, outras culturas, sabe? Então eu sinto que rola isso e sim, é um público que eu vejo que é mais exigente nessa questão de qualidade da arte, sabe? Interessante ouvir isso. Eu tinha ouvido isso do Hélder, estou ouvindo isso de você agora. Sim. Você acha que é interessante para os brasileiros de outros lugares do país que tenham a chance virem conhecer Brasília? Com certeza. Eu, na verdade, assim, eu sou apaixonada pelo Brasil. Eu acho que a gente deveria conhecer o nosso país de cabo a rabo, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho é a possibilidade de conhecer muitos lugares do Brasil, do norte ao sul, do nordeste ao centro-oeste, sabe, assim, de realmente poder desbravar e ver que o Brasil é muito plural, sabe, eu acho que a gente deveria conhecer as várias culturas que habitam o Brasil e que são muito plurais, muito diversas e cada uma é muito única, assim. Então eu sou time conheça o Brasil todo, sabe? Começando pela capital, né? Capital de todos os brasileiros, bem no centro do país, né? Agradeço demais o teu tempo, a tua entrevista, foi ótimo bater esse papo contigo. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta logo com outra entrevista maravilhosa. Aguarde!